Boa tarde, gente boa pra nós. Fala Texas, fala Houston, fala Vegas. Vai ser 9 minutinhos contato, tá, gente? Pra não agarrar. Sei que ninguém gosta de ficar vendo motovlog, não é chato pra caramba mesmo. Às vezes enjoa, mas sabe, gente, situação difícil todos nós passamos, entendeu? Igual no vídeo anterior eu falei que eu tô passando uma situação bem difícil. Eu tô bem pelo deserto. E uma das coisas que eu mais faço é meditar na palavra de Deus, sabe? Eu não fico falando que eu tô lendo a Bíblia, que eu tô praticando isso, porque eu acho que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber não, entendeu? Então o que acontece? Eu medito na palavra sempre. E há muitos anos eu venho orando a Deus, pedindo para colocar uma mulher de Deus na minha vida, uma pessoa que preencha meus olhos, meu coração e tudo, que me livre de pessoas ruins, de pessoas que só querem ver o meu mal, de me ver por baixo. Só que aí o tempo de Deus é diferente do nosso, entendeu? E eu sei que Deus não vai mandar uma pessoa assim pra mim, entendeu? Porque Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, entendeu? E nesse tempo eu descobri que a vida da gente é só sofrimento mesmo, é só sofrimento. E Jesus Cristo, Ele venceu o mundo, Ele se entregou na cruz pelos nossos pecados. E Ele disse, eu venci o mundo, mas no mundo tereis aflição. Então a gente vai ter aflição, a gente vai sofrer. Mas é complicado a gente saber que a gente tem muita tristeza, muita dor. E às vezes a gente até fica um pouco descrente, entendeu? A gente não fita os olhos em Deus igual eu estou nesse momento. Meus olhos estão fitos em Deus, em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da minha fé, entendeu? Ele morreu na cruz por mim, Ele se entregou por mim, eu pertenço a Ele. Os meus pecados foram pagos com o sangue dele, então eu pertenço a Ele, eu não sou dono de mim. E muitas vezes eu fico questionando a Deus por que está demorando, por que esse processo é assim, por que eu sofro pra caramba. E a gente vai sofrer mesmo, entendeu? Todo mundo que confessar a Cristo vai sofrer, e eu sou mais um sofredor. Eu sei que eu vou sofrer, eu não tenho medo, não tenho nada. Eu tinha um pouco de dor, agora eu sou uma pessoa que nem dor eu tenho mais. Porque dessa vez eu me entreguei para Deus, eu me entreguei para Cristo. E não tenho mais medo de nada, entendeu? E eu tô feliz, apesar das tristezas, das dores, das percas, entendeu? Família não conversa comigo, sérios traumas, entendeu? Então eu sofri demais. E quando eu aceitei Jesus, eu perdoei. Porque eu aceitei Jesus, eu decidi que eu não iria ficar sem congregar. Então eu fiquei muito tempo sem congregar. E eu fui procurar uma igreja e tal. Mas até na igreja que eu fui procurar, eles queriam pagar para que eu ouvisse a palavra, entendeu? Queria me cobrar dízimos e tal. Só que eu conheço da palavra, mas eu conheço não é por mim, é por causa da glória de Deus, entendeu? Porque não é eu que leio, é Deus que opera em mim o saber, o entendimento, a meditação na palavra. E eles queriam cobrar de mim. E eu não aceito pagar o dízimo em igrejas, porque o dízimo era pago somente pelos que eram da tribo de Levi. E até por onde eu sei, nenhum de nós somos levitas, não. Nem descendentes de Levi, da tribo de Levi. Então, nós não temos que pagar o dízimo, temos que dar ofertas. O valor estipulado não pode ser usado em versiculado em Malaquias 3:10, entendeu? Eles usam muito isso para poder arrancar dinheiro da gente. Isso aí não é legal, entendeu? Então eu saí da congregação que eu estava tentando ir por causa disso, porque eles estavam querendo me obrigar a pagar uma doutrinação lá, que eu não vou falar a palavra porque pode expor. E eu disse que não ia pagar, então não foi bacana da parte deles. Então eu decidi que eu vou ler a palavra em casa mesmo, que eu vou buscar Jesus em casa, em Mateus 6:6, né? Eu vou ficar em Mateus 6:6 buscando a palavra de Deus em casa e orando. Se Deus tocar no meu coração que eu estiver aqui para algum lugar, eu vou. Mas aonde eu for, eu estiver trabalhando, eu vou levar a palavra de Cristo. Eu vou levar o evangelho, entendeu? Então o que acontece? Eu fico bem triste, mas quando eu fito meu olho em Jesus, eu vejo as maravilhas que Ele faz na minha vida, apesar das tristezas que eu estou sofrendo, dos desertos, que tem anos que eu estou nele, na vida sentimental, na vida financeira, tem muito tempo que eu estou nesse deserto, entendeu? E meus familiares não gostam de mim, meus parentes me odeiam, entendeu? Me odeiam mesmo, entendeu? De, tipo, desejar o mal mesmo, sabe? Mas eu não
Não desisto de Jesus, entendeu? Não desisto de Deus. Parece que quanto mais o mal vem sobre mim, o inimigo ataca, mais em Jesus eu me abraço, mais em Jesus eu me agarro. E eu falo com Deus, escreva a tua lei no meu coração para que eu não transgrida contra o Senhor. Porque eu quero viver no centro da vontade de Deus, entendeu? Eu não quero fim de semana, eu não quero ninguém que me chame para balada, que me chame para barzinhos, não. Eu prefiro uma pessoa que me leva para a presença de Deus, para perto de Cristo. Que é inegociável meu amor por ele, entendeu? Cada um tem sua fé, tem uns que creem em Buda, tem uns que creem em Exu, orixás e tudo. Eu acredito em Jesus Cristo, porque eu já vivi os milagres que ele fez por mim. Eu já escutei a voz dele, eu já vi a presença dele, eu já vivi o que ele tem para minha vida, eu já escutei Deus, eu já vi o Espírito Santo de Deus, entendeu? Ele prega o fruto do Espírito na minha vida, então são coisas que eu simplesmente já vi e creio, mas se eu não tivesse visto, eu ainda iria crer, porque a gente anda pelo que a fé representa e não pelo que a gente vê, entendeu? Andamos pelo que sentimos no crer e não pelo que vemos, mas mesmo assim eu pude ver o agir de Deus na minha vida. Então eu não deixo Deus por nada, não deixo Jesus por nada. Todo dia, meu primeiro abrir de olho é bom dia Jesus, bom dia Deus, obrigado por eu respirar, obrigado por eu abrir os olhos. Ó Senhor, obrigado até por esses desertos que eu estou passando, entendeu? Então, viver em Cristo é sofrimento mesmo, é normal. Qual pai que não disciplina seu filho? Às vezes a gente está passando por um processo que Deus quer trabalhar na gente, Deus está sempre trabalhando na gente. Jesus adora trabalhar na gente. Jesus adora trabalhar no nosso corpo, no nosso ser, em toda pessoa. Jesus é maravilhoso. Ele é cavaleiro, mas ele só trabalha se você deixar ele entrar na sua vida. Ele é cavaleiro, ele não chega arrombando a porta. Ele não chega fazendo bagunça. Ele é cavaleiro, ele pede. Ele mostra o que é a certeza, o que é o amor, a verdade, a fé. Então é isso, gente. Eu estou passando por momentos difíceis, mas eu não vou deixar de crer em Deus. Não vou deixar que nada estrague a minha vida, apesar da minha tristeza estar aparentemente, né, translúcida na minha presença, apesar de eu estar de capacete, mas eu não vou deixar de amar Jesus, eu não vou deixar de amar Deus. Eu vou estar sempre louvando o Senhor com toda a minha força, com todo o meu ser, de todo o meu coração, porque Ele me livra dos pecados, das coisas ruins, entendeu? Das imundícias do mundo, das coisas infáveis, né? Porque viver em Cristo é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem é morrer para o mundo e nascer para Cristo, beleza? Então um salve para vocês aí, obedeça seu pai e sua mãe, não usem drogas, não fiquem na rua até tarde, fuja dos perigos noturnos, se beber não dirija. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau!